Olá, pessoal. Eu me chamo Bruno Pereira e hoje eu quero mostrar para vocês um projeto que eu desenvolvi no ServiceNow, o projeto Nexus Bank Travel Hub. A ideia desse projeto surgiu a partir de um problema bem comum em processos de viagens corporativas. Antes, as solicitações da Travel Bank, elas eram feitas descentralizadas, usando planilhas e vários e-mails. E com isso, eles acabavam ficando mais difíceis de acompanhar a cada solicitação. O processo ele podia atrasar e até mesmo existiam riscos de gastos fora da política da empresa. Então a proposta foi trazer todo esse processo para dentro da ServiceNow, criando uma experiência centralizada através do Service Portal. E aqui no formulário eu também implementei algumas validações para deixar o processo mais inteligente e mais fácil de ser usado. Por exemplo, se eu informar que o viajante precisa de uma hospedagem, o sistema ele entende automaticamente e torna o número de diárias obrigatório para que seja digitado. Outro ponto também interessante é que, caso tenha algum acompanhante, é possível adicionar quantos acompanhantes forem necessários, adicionando por aqui nome do acompanhante, o cargo, a função e o e-mail, para que ele possa receber as atualizações necessárias. Outro exemplo também é que, se eu informar um país diferente do Brasil, em país de destino, o sistema ele vai fazer uma consulta de forma assíncrona utilizando um Glide Ajax para verificar na base de destinos se aquele país ele é considerado um país de risco ou não. Agora, eu vou fazer uma solicitação para o país do Japão, em Tóquio, com um valor estimado de R$ 13.000. Percebam então que, por ultrapassar o teto de custo estimado de R$ 5.000, o sistema ele passa a exigir uma justificativa de negócios, tornando assim esse campo obrigatório, garantindo a transparência e também a conformidade com as políticas de custo da empresa antes de enviar a aprovação. E é a partir daqui que começa todo o fluxo de aprovação que eu implementei no projeto. Eu vou enviar então essa solicitação, é criada uma task e a partir daqui eu vou sair do Service Portal e vou mostrar como esse processo ele funciona dentro da interface padrão do ServiceNow, onde cada usuário ele possui um acesso e seus próprios módulos. Sendo assim, eles conseguem visualizar as solicitações, as aprovações que estão vinculadas diretamente com o seu perfil. Notem que por aqui eu consigo visualizar todas as viagens desse usuário, inclusive a viagem que eu fiz agora, que ela está como em aprovação. Se eu clicar aqui, eu posso ver também todas as informações que eu digitei. Agora eu vou estar fazendo o impersonate do gestor desse funcionário, o Ricardo Almeida. Esse gestor, ele consegue visualizar a solicitação dessa viagem e também consegue fazer a primeira aprovação necessária para continuar o processo. Como podem ver, aqui em minhas aprovações, nós conseguimos visualizar todas as aprovações de viagens vinculadas ao Ricardo. Se eu clicar aqui, eu consigo entrar dentro dessa viagem. Também por aqui em informações da viagem, a gente consegue visualizar todas as outras informações necessárias que vão ter nessa viagem. E voltando então aqui para a tela de aprovação, ele consegue fazer a aprovação dessa viagem. Notem que sumiu a aprovação. Logo depois que o Ricardo ele aprova essa solicitação, nós vemos que o sistema ele tem uma segunda regra. Como o valor da viagem foi de 13.000, esse valor ele ultrapassa um limite de R$ 10.000. O flow design que foi feito, ele identifica automaticamente que é necessário uma segunda aprovação para que essa viagem possa ser continuada. Nesse caso, a solicitação ela é encaminhada para o SFO da empresa, que é o Carlos Alberto. Agora nós vamos estar impersonando o usuário do Carlos Alberto para que possamos fazer a segunda aprovação necessária. Indo aqui em minhas aprovações, no usuário do Carlos, a gente vê que tem uma aprovação aqui referente à task que foi criada.
O Carlos também consegue verificar todas as informações necessárias e, inclusive, consegue fazer a aprovação necessária. Com todas as aprovações concluídas, o fluxo ele atualiza automaticamente a solicitação para um estado de aprovado, como podemos ver, e o processo ele não para aqui. O próprio fluxo ele gera uma task que direciona a tarefa para um grupo chamado Travel Operations, que é responsável por cuidar da parte operacional da viagem. Agora a gente vai estar impersonando o perfil da Marina. Como vemos aqui então, em tarefas de operações, a equipe da Marina ela assume essa tarefa de realizar a compra das passagens e da hospedagem. Então, depois que a tarefa é concluída, o viajante ele recebe automaticamente um e-mail com os detalhes da reserva. E esses e-mails, eles também foram personalizados utilizando o Mail Scripts, mantendo a identidade visual do Nexus Bank e apresentando todas as informações da viagem de forma organizada. Finalizando então essa task, aqui é onde a gente coloca todas as informações, seja das passagens como também da hospedagem. Dessa forma, então, a task ela é finalizada e fechada com todas as informações necessárias que o viajante necessita e chega alguns e-mails para ele com todas essas informações. Aqui em System Logs, nós temos alguns previews de como o e-mail chegaria. Por exemplo, esse aqui é um e-mail que chegaria para o gestor Ricardo, onde ele pode fazer tanto a aprovação diretamente por aqui, como também lá pelo próprio módulo do perfil dele. E como podemos ver aqui, o viajante, o solicitante, ele recebe um último e-mail com todas as informações e a confirmação da reserva feita com o hotel e também todas as informações necessárias para que ele possa ter menos trabalho enquanto faz essa viagem. Até esse momento, nesse ponto, nós temos um fluxo completo de um projeto, onde começamos com uma solicitação do colaborador, passamos pelas aprovações necessárias e chegamos até a execução da viagem, tudo centralizado e rastreável dentro do ServiceNow. Agora que vimos o fluxo funcionando na prática, eu quero mostrar um pouco do que está por trás de toda essa experiência que vimos até o momento. Toda essa solução, ela foi construída dentro de uma Scoped Application, no escopo da Nexus Bank Travel Hub. A tabela principal da aplicação, ela estende de uma tabela padrão, Task, aproveitando toda a estrutura que o próprio ServiceNow ele já oferece para a gente, facilitando assim o processo da criação da tabela. E para disponibilizar essa funcionalidade de forma simples e intuitiva para todos os colaboradores, eu desenvolvi um Record Producer com o nome Solicitar Viagem Corporativa no próprio ServiceNow. Esse Record Producer ele foi criado utilizando várias variables e containers, organizando todos por etapas como sobre você, detalhes da viagem e também hospedagem. Além disso, também foi implementado um multi-row variable set para permitir o cadastro dinâmico de múltiplos acompanhantes em uma mesma solicitação, como podemos visualizar. Já na parte de servidor, eu utilizei algumas business rules e também alguns scripts includes para automatizar algumas regras no processo. Uma dessas regras de negócio, por exemplo, foi a definir aprovador de gestor, onde ele vincula um gestor que está vinculado ao funcionário daquele que abriu a solicitação de viagem. Outro também interessante foi o herdar centro de custo. E o principal deles, que é o validar país de risco, onde caso o solicitante da viagem coloque um país que provavelmente seja um país perigoso, quando ele finalizar a solicitação, vai ser marcado um checkbox onde tanto o gestor como o gestor financeiro vai visualizar que aquele país para onde o solicitante está indo é um país de risco. Agora, para toda a parte de aprovação e automação do processo, eu utilizei o Flow Design. É ele que identifica as regras de negócio, define para qual alçada a solicitação que foi criada ela deve seguir, e depois das aprovações, cria e direciona a tarefa para o time responsável pela operação. O gatilho para iniciar esse fluxo, ele começa assim que uma nova solicitação de viagem é criada.
Primeiro, ele consulta a matriz de aprovação da viagem para identificar qual é a alçada necessária para aquela solicitação. Daí, o fluxo ele pode seguir por diferentes caminhos. Por exemplo, uma viagem ela pode precisar apenas da aprovação do gerente. Ou, se depender do valor e das regras de negócio, ela também pode passar pela aprovação do CFO. Depois de cada aprovação, o fluxo ele verifica o resultado e, se houver uma rejeição, ele atualiza a solicitação, notifica o viajante e encerra aquele processo. Então, se todas as aprovações forem concluídas com sucesso, a solicitação é atualizada para aprovado. Nesse momento, o Flow Design também cria automaticamente uma Catalog Task para o time de Travel Operations. E aqui nós temos outro ponto importante. O fluxo ele aguarda a conclusão dessa tarefa antes de continuar, antes de notificar o viajante. Quando então a equipe operacional ela finaliza a tarefa, o fluxo ele atualiza novamente a solicitação e envia uma notificação final para o viajante. Dessa forma, o Flow Design ele conecta todas as etapas do processo, garantindo que cada decisão, desde a aprovação, a atualização e a tarefa, ela aconteça na sequência correta, sem depender de controles manuais, tudo de forma automática. Claro que também, como trabalhamos com informações de viagens e dados corporativos, a segurança ela foi uma parte importante desse projeto. Por isso, eu utilizei algumas ACLs para controlar a visibilidade e também as permissões de acordo com o perfil de cada usuário. Dessa forma, cada pessoa consegue acessar somente as informações necessárias que ele precisa e também as ações que fazem sentido para sua função dentro do processo. Além da experiência que vimos na tela, existe também toda uma experiência de desenvolvimento, automação e segurança trabalhando por trás da Travel Hub. Para finalizar esse projeto, foi criado também um dashboard, o Travel Hub Executivo, que permite acompanhar de forma rápida, seja o volume de viagens, separados por aprovação, aprovado e aqueles que foram fechados. Também um volume mensal de viagens. Temos também um dashboard separado por custos de centros de custos e um dashboard de performance, onde podemos visualizar os top 10 destinos, os top 10 viajantes e também as viagens com SLA estourado, para ver se todas as viagens estão sendo executadas no tempo devido. Além disso, toda a documentação do projeto ficou organizada numa knowledge base, com conteúdos tanto para usuários também como para equipe. Esse foi o projeto Nexus Bank Travel Hub. Obrigado por acompanhar até aqui e caso queira trocar alguma ideia sobre ServiceNow ou desenvolvimento, será um prazer conversar com cada um de vocês aqui no LinkedIn. Muito obrigado.